Nós estamos, né, na campanha da fraternidade, preparando para a campanha da fraternidade, que tem como tema políticas públicas. Então, as políticas públicas são políticas, ações do governo, do estado, do município ou do governo federal, em vista de atender a uma necessidade, uma necessidade da população, de uma parcela da população. Uma parcela da população que tem uma demanda de uma coisa, geralmente são coisas sérias, graves, importantes, que visa atender uma necessidade que o Estado deve atuar em vista de sanar um problema, em vista de corrigir uma grande deficiência aqui no meio da população. Pode ser na questão da habitação, pode ser na questão do meio ambiente, pode ser na questão da saúde. Então, são diversas áreas que a política pública deve desenvolver. As políticas públicas, na verdade, elas já existem. Elas já existem porque o Estado já desenvolve muitas coisas, né? Como todo o processo de educação no país, todo o processo, por exemplo, o SUS, os hospitais municipais que vão acontecendo, são já políticas públicas. Existem as políticas públicas também na área da economia, na área do meio ambiente, as políticas fiscais, são todas aquilo que é gerado por parte do governo para o bem comum, para agir no conjunto da sociedade. Então a gente espera, nós tratamos mais aqui das questões das políticas públicas sociais, que são políticas públicas que visam atender uma demanda da população. Mas outras também são políticas públicas, né? A área da tributação, a área que a gente está tratando. Então, muitas questões da política pública que deve ser tratado e a população deve estar envolvida também nesse processo, acompanhando, discutindo com o poder público, propondo, fiscalizando, sugerindo. Então, a população deve participar de muitos modos. E o poder público ele deve ser aquele que está em diálogo constante com a sociedade, porque o poder público ele é da sociedade, ele é escolhido pela sociedade para desenvolver esse trabalho. Então, na nossa diocese, vem de uma longa participação levantando questões das demandas sociais, né? A diocese já vai há muito tempo levantando. Aliás, a igreja sempre levanta isso, né? Primeiro começa com o trabalho de assistência social, desde as Santas Casas de Misericórdia, que antigamente como é que atendia os pobres, já era um trabalho que demandavam, depois no desenvolvimento da sociedade, com recursos públicos, sobretudo depois da Constituição de 88, com o SUS, isso pôde universalizar o atendimento à saúde para toda a população, mas isso vinha de uma demanda já muito, muito antiga, que a sociedade foi tendo até que amadureceu com a criação do SUS. Então isso já é um trabalho que aqui também a nossa região tem a Santa Casa de Barra Mansa, Santa Casa de Resende, Santa Casa de Barra do Piraí, muitas casas de misericórdia que eram atendimento. Também na área dos idosos, né, há um outro atendimento com os asilos, que vem sendo, depois disso vai criando uma exigência de ter uma coisa do serviço público que tem os maiores recursos, que pode atender a isso. A questão da habitação, sobretudo em Volta Redonda, mas outras cidades também, a necessidade das ocupações, de desenvolver o projeto para atendimento das ocupações. São pessoas pobres que não têm como adquirir a sua propriedade de terra para fazer a sua casa, que todo tem direito a viver a sua casa. Então, a igreja tem participado efetivamente disso há muito tempo. Então, para que possa depois se tornar política de governo, política de Estado, para atendimento da população. E também a questão das escolas, né? No passado não havia escola pública, então foi desenvolvendo as escolas, havia escolas particulares, as escolas para os pobres, e depois, hoje, também foi desenvolvido escola que deve ser para toda a população. Isso é uma luta grande e um processo que a sociedade vai tendo, e a igreja estava dentro de todos esses processos. E agora a igreja está com essa campanha propondo essa discussão mais ampliada para ver muitas mais questões, né? A questão ambiental, a questão do saneamento básico, mas também a questão indígena, a questão dos quilombolas, do povo ribeirinho lá onde há. Então, são questões que vão demandando. A igreja participa muito. Hoje nós lembramos aqui, durante este encontro, da questão das cisternas lá no semiárido. A igreja esteve no início daquilo, aquilo até hoje continua, e o governo foi assumindo também. Então, como fazer uma política que possa manter a pessoa no campo, não ter que mudar para outra região, para cidades. Então,
Isso é uma questão que a igreja estava envolvida e continua envolvida nessas questões, né? Então, a política pública não é coisa individualista, né? Ela sempre envolve o comunitário, sempre envolve a coletividade. Então, as pessoas que estão na situação de vulnerabilidade, que precisa de uma política pública para atender a sua necessidade, deve procurar os outros, dialogar com os seus pares, dialogar com a liderança da região, com pessoas sensíveis na região, para articular em organização, instituição, e depois levar isso ao poder público, né? Levar isso à prefeitura, ao governo do estado, ao governo federal, depende da instância, levar também à Câmara Municipal, à Assembleia Legislativa, ao Parlamento Nacional. Então depende das questões, mas sempre não é coisa individualista, de resolver um caso, de levar uma bolsa, fazer a casa para um, para outro, conseguir terra para esse, o saneamento só da sua parte. Então, desenvolver essa questão do coletivo, do comunitário. Então, a política pública é isso, é um projeto que visa atender o maior número de pessoas aos grupos que têm necessidade.